aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, todo domingo, 8 da noite, na TVC, sempre com personalidades da mídia e do esporte cearense, e toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, compartilhe, que ajuda demais, fortalece mais o canal do blog. E hoje um convidado para lá de especial, um dos homens que tem a mente e a memória brilhante e, sem dúvida alguma, olha, eu sempre falo que está no mesmo patamar de Wilton Bezerra. São os dois melhores comentaristas do nosso estado e um dos melhores do Nordeste. Então, Caio Costa, que honra, viu, amigo? Que privilégio. Que nada. E a honra é minha. Valeu, Kempão. Obrigado pelo convite. Estou muito prazer, muito honrado de estar por aqui. Pô, Caio, fala... Rapaz, acompanho demais. Eu sempre falo pro Jussier, né? Às vezes fico trocando figurinha com ele. Pô, Jussier, cara, como é que o Caio tem uma leitura de jogo espetacular? Acho que você e o Wilton Bezerra, Caio, não tem igual. Assim, se você quer saber o que é que acontece no jogo, pode colocar. Cara, de onde é que vem essa leitura? Como é que você consegue? São muitos jogos, muito estudo. Como é que você consegue ver assim e dizer para nós que estamos ouvindo assim uma leitura perfeita? É como se a gente pode dizer, a gente está lendo um livro ouvindo você. Primeiro, obrigado pelo exagero e por colocar meu nome na mesma frase do seu Wilton Bezerra, né? Porque exagero. Nós estamos falando de um cara que é um baluarte do rádio cearense, gigante, como Farias, Júlio Salles, Carlos Fred, Alan Neto. O Wilton, seu Wilton é desse rol que a gente não pode ter que reverenciar o tempo todo. Kempis, eu acho o seguinte, eu sempre falo que, antes de qualquer coisa, é gostar de futebol. Gostar de futebol. Eu sou da geração, você é um pouco mais velho do que eu, mas também é que a gente pegou a Bandeirantes na TV, numa época que a Bandeirantes era o que o Sport TV e a ESPN são hoje. Canal de esporte tinha jogo o tempo todo. Você, segunda-feira à noite, tinha Série A2 do Campeonato Paulista. Sábado à tarde tinha o Campeonato Espanhol. Domingo de manhã o italiano. Aí depois os estaduais brasileiros. Enfim, o Campeonato Cearense é que entra num hall de TV muitos anos depois. Então eu gosto muito de futebol. E eu acho que isso é funcional até para estudar, para ter paciência de ver todo tipo de jogo. Até porque a gente vai trabalhar em 60, 70 jogos no ano. Não vai ver 70, 60 jogos interessantíssimos. Então, é entender isso, mas eu acho que a força motriz disso tudo é gostar muito do esporte, daquilo que está sendo jogado, de você gostar das nuances. Tem gente que gosta mais da coisa plástica, do drible, que é espetacular, mas eu gosto muito de ver o xadrez do jogo, do que é que um treinador pensou, tentar entrar na cabeça do treinador, de entender. Aí é legal quando o treinador passa mais tempo num clube, que a gente começa a ter mais noção de como é que ele trabalha ou não. Aí existem aqueles treinadores que são mais autorais, que independente do clube que jogam, vou citar aqui nominalmente Fernando Diniz. Dando certo ou dando errado, a gente sabe como os times do Diniz jogam, então você já vai lá imaginar. Eu gosto muito disso, da neutralidade. Tem torcedor, por exemplo, odeia quando o time neutraliza o adversário, retranca, cara, diz os italianos, né? A beleza na defesa, você é um jogo de estratégia, e eu gosto muito disso. Eu acho que passa muito dessa, de não achar que o jogo só é bom se o jogo for 4-4. É claro que é sensacional quando o jogo é 4-4. Ano passado a gente teve um Clássico Rei 3-3 maluco que nós vamos lembrar como lembramos do de 2001 até hoje. Mas é gostar do jogo, do esporte. Aí a partir daí, se você gosta, você começa a estudar, começa a ir atrás, vai atrás de referências e trabalha com isso. Pô, Caio, outra característica que eu acho muito boa sua, estilo Wilton Bezerra, é que você, quando o jogo está ruim, você diz. E é raro você encontrar isso, porque você diz, não, o jogo não teve nada. Às vezes o Eudes ou o Jussier, às vezes para tentar dar moral, claro, é porque isso, gente, é uma, como é que eu posso dizer, é uma artimanha das emissoras de rádio, de TV, para não perder o ouvinte, não perder o telespectador. Aí você diz, não, mas não aconteceu nada o jogo. Porque você tem aquela história que o Galvão Bueno fala, que o narrador é um vendedor de emoções, então os meninos estão na função deles, o Eudes e o Jussier numa transmissão de... O Jussier, eu acho que até corneta mais se o jogo tá ruim. O Jussier tem hora que, rapaz, hoje tá difícil. Mas eu acho que a gente tem que passar para o ouvinte o que tá lendo, o jogo. Não tá acontecendo muita coisa, muito erro técnico, às vezes tem outros fatores alheios aos times que transformam um jogo ruim. Um gramado muito ruim, a gente estava falando fora do ar de um jogo que você fez de eliminatório da CONCACAF, você não vai exigir num gramado esburacado uma troca de passes em velocidade como o Liverpool do Klopp, campeão de Champions League. Isso não vai acontecer. Na hora que o cara der o tapa, a bola vai quicar aqui e vai lá para o outro lado. Mas o importante é que você, pelo menos na minha visão, diga a realidade do jogo, mas não desdenhe da importância daquele jogo. Porque o jogo pode estar péssimo, você vai falar que está péssimo, mas o jogo tem algo sendo disputado ali, e aquilo vale.
Você vai fazer um jogo Amazonas e Ceará, Série B ano passado lá em Amazonas, foi 1-1. Foi um jogo em que a temperatura, umidade e tal, o primeiro tempo horrível, mas você tinha um jogo ali que era fundamental para o Ceará brigar pelo acesso. Então você tem que pensar o que é que você vai falar do sentido, não é nem o que você vai falar, mas entender que você também tem que mostrar, tá ruim, mas vale pra caramba. Então fica aí, porque a qualquer momento pode ter um gol, a nuance. Futebol é um esporte muito de nuances que mudam, às vezes, a trajetória de uma partida. E, Caião, falando sobre isso, eu acho que queria saber se você toma algum cuidado, porque você aparentemente não toma esse cuidado, porque quando você critica um jogo de um time cearense, que é o que a gente faz, tá ganhando, viu? Olha, é só porque é esse time, né? O time A. Uhum. Se fosse outro, ele estava elogiando. Mas se a gente ficar se importando com isso, Kempis, a gente vai ficar doido. A gente vai ficar doido. A gente não pode se polir de falar porque é o Fortaleza, o Ceará, o que for. Primeiro que vai ter alguém para apontar o dedo em qualquer situação. O time vai lá, faz 4-0, tu diz que o time jogou muito, vai ter o cara falando, babão. Aí o time toma uma chapuletada de 4-0, aí tu diz um monte de coisa aí. Também, né? Tem que ser. Aí fala lá o time. Não dá para se privar disso. O que às vezes eu faço, por exemplo, é dar uma silenciada em rede social no pós-jogo imediato. Mas não é nem por nada, é porque às vezes o argumento é tão raso que dá vontade de tu devolver. Isso. Porque quando o cara te responde, discorda, mas de forma educada, e eu já criei algumas amizades em redes sociais assim, é massa. É legal, porque o cara expõe a visão dele, aí tu vai e debate. Então eu criei algum ciclo de amizades assim, nem que seja de redes sociais, amizades virtuais, bacanas, que aí, como são pessoas que são apaixonadas pelo clube, mas também gostam de futebol, acaba transcendendo a qualquer coisa que aconteça aqui. Sabem que eu gosto, por exemplo, de acompanhar o Campeonato da Argentina, o cara manda lá uma curiosidade e tal. Isso é bacana. Esse feedback é legal. Mas se a gente ficar se polindo, porque o que o torcedor pode vir achar, se você torce para A ou para B, a gente não vai fazer o nosso trabalho. A gente tem que falar o que pensa. A gente erra também. A gente pode ter uma leitura e depois diz que acho que eu errei a mão aqui. Já aconteceu do eu peguei pesado. Peguei pesado, não precisava ter sido tão contundente assim, mas do jogo também. Acontece. É uma das características suas que acho que todos os fãs devem dizer é da sua memória. Rapaz, minha avó brincava, dizia o seguinte: rapaz, esse menino só pode ter comido olho de peixe para ter memória. Rapaz, você comeu muito olho de peixe, comeu uma memória privilegiadíssima, Caião. Que bom. Tem duas coisas. Primeiro que é uma herança de família. Você falou vó, é da minha avó. Minha avó, Dona Enide, tem 97 anos, vai fazer 98. E se eu quiser ir no centro da cidade pedir o endereço, Pedro Pereira 45, ela é perto do não sei do quê. É dela ali. Meu pai tem uma memória legal, mas não é tão fixa. A minha avó tem. Mas eu acho que, acima de tudo disso aí, talvez seja questão de ler muito. De procurar base de informação. Aí acaba que você fixa. Hoje em dia, outra coisa, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a aprender a confiar menos na memória. Tem coisas que eu lembro, mas eu vou lá, deixa eu conferir aqui, se eu não estou falando bobagem, se eu não estou confundindo um ano ou outro. Tipo, o jogador troca muito de clube. A gente passou, espero que demore muito tempo para a gente não fazer de novo aqui, mas a gente passou muitos anos cobrindo Série B e a gente sabe que tem um grupo de jogadores que tem muito mercado na Série B e vivem rodando. Aí você pode confundir se viu esse cara jogando no Londrina em 2017 ou se a gente viu esse cara jogando no Atlético Goianiense em 2021. Isso pode acontecer. Então hoje eu pesquiso mais antes de um jogo do que confiar na memória, mas acaba acontecendo. Acaba tendo, e eu acho que é muito mais de exercício mesmo, e entra talvez no caso do futebol aquela coisa que a gente falou lá atrás, o fato de gostar muito daquilo ali. Porque a gente guarda na memória as coisas que interessam a gente. Isso aí qualquer ser humano. O que não interessa, muitas vezes passa batido. Embora eu confesso que eu brinco muito com o Cidato, produtor do futebolês, que, rapaz, também campeonato de cultura inútil eu tô dentro. Porque às vezes tem umas lembranças que eu olho assim, por que eu lembro disso? Não faço a menor ideia. Mas acontece. Mas eu acho que é genético da Dona Enide. Maravilha, maravilha. Caio, como foi esse início? O pai jornalista teve alguma coisa a ver com isso? Talvez ao contrário, sabia? É mesmo? Porque eu não me via trabalhando como jornalismo, não. Caramba, era mesmo? Eu fiz faculdade de Direito, né? Não cheguei a me formar. E foi no aspecto, aquela hora que você está com seus 20 e pouco, e olha, não quero isso aqui, não sei. Aí resolvi botar a cara a tapa e mudar de ramo. Não que o papai
não tenha apoiado, pelo contrário. Mas eu olhava também as dificuldades da profissão o tempo todo, você sabe disso também. Mas não foi uma coisa consciente. Talvez inconsciente ele tenha influenciado. Mas nunca foi uma coisa do tipo, pô, eu quero fazer o que o papai faz. Até porque o ramo que o papai trabalha dentro do jornalismo é completamente diferente do que eu trabalho, né? O papai fazia até o jornalismo. O papai tinha toda uma vivência do automobilismo diferente do que a vivência de redação. Então, pode ter influenciado de forma indireta, mas não uma coisa do tipo, eu quero fazer aquilo. Isso não. Eu acho que o trabalho com jornalismo é muito mais a coisa de querer trabalhar com futebol de alguma forma. Não tinha talento para jogar. Mas aí vai para onde, Caio? Aí assim, qual é o estalo assim? Cara, pô, eu vou fazer isso aqui. Foi exatamente isso. Foi, rapaz, muita gente já falava a fazer. Porque, cara, mesa de amigos, era falando sobre futebol o tempo todo. O que achava? Por que você não vai fazer jornalismo? Isso aí era um brado gigante, principalmente entre amigos. Entre amigos, de fato, isso sempre acontecia muito. E aí, uma hora, eu acho que deu na telha do tipo, meu irmão, agora é a hora. Ou eu troco agora, ou não vai ficar tarde. E aí foi nesse estalo que eu acabei... Aí troquei a faculdade, fui fazer jornalismo. Mas começou no meio onde? Tu quis ir pra rádio, pra blog? Eu sempre imaginei escrever. Ah, é? Sempre imaginei escrever. Talvez aí a influência do papai, que o papai sempre mais escreveu, trabalhou com TV também, mas era muito mais de escrever, né? Papai escreveu o Jornal Povo muitos anos. Mas sempre imaginei mais escrever. Aí coloquei na tora fazendo um blog. Na cara do gol. Fui escrevendo um blog, escrevia sobre tudo que dava na telha. Outro ainda tá no ar, bicho. Tá, um dia desse tava vendo. Tava vendo. Tá no ar. Eu olhei assim, cara, quem é que li isso aqui? Porque não é nem que o texto fosse ruim, não tô querendo aqui. Mas eram textos enormes, cara. Eu vi, uma vez eu botei no Google e apareceu, e tinha alguma coisa, eu acho que era da seleção, se eu não me engano. Eu disse, caramba, velho, isso aqui. E aí que as coisas começaram a andar sem muito controle. A querida Manuela Viana. Sim, Manu. Foi que fazia umas coisas pra TV União, pro Esporte União. Foi que me indicou pro Fernando Haddad, que fazia o Esporte União. E aí eu comecei a fazer o Esporte União ali, mantinha o blog, as coisas andaram até relativamente rápido nesse sentido, até que vem um convite do Fernando Graziani, que é um cara que eu tenho muita gratidão, me convida para Jangadeiro. Aí eu entro no antigo Jangadeiro Online. Jangadeiro Online, que depois viria a ser Tribuna do Ceará. E aí a coisa andou dentro da Jangadeiro, né? Passei no site 2 anos e meio, mais ou menos. Alimentando sempre. Fazendo o site, aí fazia participações esporádicas no programa da rádio, que era meio-dia, né? Quando começa a ter a rádio, começa a ter a equipe de esportes, em 2014, que o José já coordenando a equipe de esportes. Aí, quando o Graziani sai, é que o José me chama para... Primeiro, ainda tem um parênteses, o Herbert Lemos sai da TV. O Herbert Lemos que está aqui no TVC. O Herbert sai, aí eu deixo de ser repórter do site, passo a ser repórter da TV. Aí sim eu falo que é uma temeridade que fizeram, não poderiam ter colocado nenhuma matéria minha no ar, uma pior do que a outra. Mas era aquela coisa, você sabe disso. O cavalo selado passa, a gente tem que pegar. Era a oportunidade que tinha e eu fui mesmo. A chance de aparecer, a chance de conseguir um salário melhor, enfim. E aí, mais ou menos em agosto de 2014, né? Foi na metade de 2014. Em abril de 2015, o Graziani tinha saído, o José me chama para aí eu virar trabalhar como comentarista do antigo Jangadeiro Esporte Clube e também da rádio. E aí dessa brincadeira estamos há 10 anos trabalhando juntos. Caramba. Fazendo. Mas Sistema Jangadeiro já está mais... Sistema Jangadeiro são 13 anos. Caramba, Caio. Passa muito rápido. Nossa. Mas, Caião, começar a escrever e ir direto para a televisão, sentiu alguma diferença? Ou não, que dele veio naturalmente, cara? Eu te falei aqui que eu acho, por exemplo, que as matérias eram muito ruins, que eu sempre fui muito ruim no gravado. Aquela coisa de pensar numa passagem, vou gravar, aquilo ali não. Ir pro ar para falar de futebol, eu sou um cara tímido no dia a dia. Não tinha problema. Eu quero falar de uma coisa que eu adoro, cara. Eu adoro discutir, eu adoro conversar. Então a primeira vez que bateu, tá ao vivo? Tá ao vivo. Bora. Vamos. Eu gostar de falar de futebol, discutir futebol, e não só de uma forma rasa, assim, do tipo, sempre gostei. Então não tive maiores problemas, não. O rádio foi uma paixão diferente. Eu imagino. Porque a resposta do rádio, ela é curiosa, cara. A sensação que eu tenho com o ouvinte do rádio, ele é muito mais
fiel e muito mais crítico do que o da TV. O da TV ele é mais abrangente, você vai encontrar públicos que talvez não te vissem em condições normais. Mas o rádio é que foi uma paixão assim, que eu não imaginava e que é espetacular. Fazer jogo no rádio é qualquer coisa de doido. Fazer programa de rádio é muito bom. Então, prefere rádio? Acho que eu te falei isso uma vez, né? Foi, tem uma entrevista que você me deu lá pro blog. Se fosse assim, se pudesse fazer só rádio, é espetacular. A velocidade do rádio é um negócio... O programa da rádio é uma bagunça. O equilíbrio que a gente tem no futebolês da rádio de quebrar protocolo, mas fazer um programa que é sério, mas ter a jovialidade, é coisas que o rádio te dá que nenhum outro meio de comunicação. A internet dá também, mas a internet, acho que ainda tem umas amarras de imagem que a... Porque o Futebolês é um programa de internet, mas que é um programa de rádio. Então, a gente mistura muito a situação. Mas eu acho a resposta do rádio é qualquer coisa espetacular. Fazer um jogo no rádio é muito bom. Por falar nisso, cara, Futebolês, pô, cara, vocês são a maior plataforma do Nordeste, né, cara? Vocês têm uma... Cara, é uma mistura de carisma, com competência, com inteligência, com conteúdo que encanta. Não é à toa que é a maior plataforma do Nordeste. Cara, como foi esse casamento? Porque você tem ali um Danilo Queiroz, que é uma credibilidade absoluta. Você tem um Anderson Azevedo, que é um negócio... Não dá, né, cara? O Anderson, eu acho que é sem palavras. Quando ele veio aqui, eu disse, cara, não dá para te nominar, porque realmente é difícil. Você tem todas as veias, seja a cômica, seja a molecagem, seja de falando sério. Então, assim, aí tem o Jussier, que era comentarista, mas depois virou narrador e deu certo. E você agora lá com o Renato Eudes. Fora os meninos da retaguarda, né? Siddhartha, tem o Gustavo. A Flávia, que isso, já esteve lá na TV, vai ter agora de novo. E faz rede social, faz plantão na rádio. Ou seja, isso, todo mundo exatamente. Ali é multitarefa. Tem o Gabriel Lima, que é o nosso operador, mas que já produz o programa da rádio junto. O Eudes, as pessoas pensam que o Eudes é só narrador. O Eudes faz rede social, produz o programa da rádio. Então, todo mundo a la Cafu, jogando em todas as posições que precisam jogar. Eu não sei te explicar. Eu sei que existe um entrosamento quase que natural ali, todo mundo. Existe uma base, vamos falar assim, que é Jussier, Anderson, Danilo e Siddhartha, que estão desde o começo do processo quando se fala em rádio, né? Porque eu já participava um pouco, tudo, mas ali você tem uma tríade ali. Principalmente falando para quem está no ar, Jussier, Danilo e Anderson. Que quer queira ou não, você tem um programa de rádio que o apresentador é o mesmo. Há mais de 10 anos, que no caso é o Jussier, e os dois repórteres são os mesmos, e cada qual dentro do seu estilo, com muito nome, com muita credibilidade dentro do mercado, fica muito mais fácil para o resto se adaptar e crescer. Eu, por exemplo, você falou, começou agora, cara, eu cheguei para fazer um programa de rádio, quando eu entrei oficialmente, que o Jussier apresentando, com o Carlos Fred comentando. Era muito fácil para mim, cara. Era muito fácil. O Fred é um... Sabe? De trocar figurinha. Eu estou falando com pessoas de inteligência acima da média, com experiência no rádio, que vão me ajudar a encontrar o tom correto, o timing correto de eu ir falar. Aí vamos fazer transmissões de futebol. Era o César Luiz, também muita rodagem no rádio, narrando. O Carlos Fred nem se fala. Depois o Fred, infelizmente, parte. Mas aí vem quem? Vem Desmar França, que era um outro narrador, baita do narrador e também tecnicamente fantástico. E isso tudo vai somando. E fora a quantidade de gente muito boa que já passou por ali. A gente já teve a Alessandro Oliveira, que nessa veia de internet que o futebolês sempre teve, ele foi muito, muito importante. Porque ele tem uma visão, tanto é que o canal pessoal dele fala muito sobre mídia, no modo geral, muito importante. Teve a Karine também, que foi uma presença feminina muito interessante. Mas o fato é que o futebolês, eu acho que hoje é meio que um organismo vivo, sabe? A gente vai acompanhando. O José é um cara muito crítico com ele mesmo, com a gente, o que faz com que a engrenagem continue se movimentando sempre para frente. E eu acho que o mais importante é que a gente não senta no que você falou, é a maior plataforma. Se você vê o Instagram do Futebolês, o tempo todo tem uma novidade. O programa sempre tem uma mudança. O Futebolês ainda tem uma veia, e eu acho que isso é até antes de ser Futebolês, ainda era do Tribuna Band do Esporte, e isso é muito do Jussier. Depois veio a formatação do projeto Futebolês, e aí tinha o Ciro Tomás, que era o CEO da Jogadeiro, tudo, como foi formado. Mas a gente tem uma vanguarda com as coisas. O Jussier foi o primeiro cara a botar um programa de rádio na internet, era o Periscope. Ele falou a Band News FM foi a primeira rádio aqui a ter o WhatsApp, de botar áudio. Agora, por exemplo, o programa está sendo feito dentro de um estúdio de podcast. Isso. Não é um estúdio de rádio que tem imagens, é um estúdio de podcast. Então, acho que também uma vertente do futebolês é um pouco disso. Ter um pé na tradição, todo mundo mantém, todo mundo ali alucinado por rádio.
Isso é muito... Todo mundo, eu, Jussier, né? Renato, Danilo, Anderson, todo mundo é alucinado por rádio. Então a gente sabe que a internet é importante, TV é importante, mas a gente não quer perder nunca, que também é um programa de rádio. Mas essa vanguarda digital o tempo todo, mexendo no visual o tempo todo, pode fazer uma das coisas que fazem o futebolês ter virado essa referência que virou. E, por sinal, como é que você vê a mídia esportiva hoje, cara? Nós acompanhamos uma geração de rádio, como você falou, né? De Wilton Bezerra. Pô, cara, os pós-jogo, não só pós-jogo do Wilton, o pré-jogo. Pô, Caião, eu sou do tempo que a jornada esportiva, o jogo era 4 horas, começava 1 da tarde. Era. 1 da tarde, era começando com alguma besteirinha, uma música e tal, 2 horas vinha com repórter tudo do lado de fora do estádio falando com o torcedor que estava chegando. Cara, e transformou, hoje já praticamente não tem mais isso. Como é que você vê isso, cara? Eu acho que assim, tem vários fatores que a gente pode olhar. Tem uma questão da mídia no modo geral. Será que uma rádio de rede, e nós hoje temos, né? Porque Rádio CBN Povo, a Bandinhos FM, a Jovem Pan, a Rádio Verdes Mares, a Verdinha não é uma rede nacional, mas ela tem uma grade como se fosse de uma rede, então tem outros compromissos comerciais. Eu acho quase impossível você imaginar uma jornada esportiva de 4 horas de duração. Eu não sei também se o atual ouvinte aguenta 4 horas de duração. Eu não sei também, porque a gente hoje é da geração do tudo imediato. Você trabalha com o YouTube, você sabe que você faz um vídeo para o YouTube, você pode fazer um vídeo de 8, 9, 10 minutos que o cara que acompanha o YouTube vê. Mas Instagram, meu amigo, tem que ser de 1 minuto e pouquinho, porque quem está no celular está olhando assim, não vai passar muito tempo te vendo. Ele quer uma síntese curtinha e resolve. Então eu também não sei. Ainda tem outro fator, né? Não temos mais praticamente a ideia de coletiva final de jogo. Até porque, como tem as redes sociais, o torcedor já recebe tudo mastigadinho depois do jogo. E você ainda tem as lives dos clubes pós-jogo. E as lives dos canais de torcida pós-jogo que conseguiram, com mérito próprio, o espaço deles e essa ideia que às vezes o torcedor primeiro quer escutar o torcedor falando do jogo para depois escutar o analista, vamos falar assim. Ele se identifica primeiro com aquele cara, que ele tá, se o time ganhou, ele está em êxtase, se o time perdeu, ele está indignado, quer ver o que esse cara, em teoria, pensa igual a ele, e depois vai ver o resto. Então, eu não consigo mais imaginar uma jornada de rádio, a não ser numa final de campeonato, uma coisa assim, tão longa, nem de início, nem de final, como a gente tinha antigamente. Eu acho que é uma adaptação. Acho que uma adaptação. É claro que existem momentos especiais. A gente mesmo no futebol já fez umas coisas, tipo, primeiro Clássico Rei de volta de Série A. Câmara, o escambau, 1h30 de pré-jogo antes do jogo. Final de campeonato cearense. Bem específico, né? Bem específico. Mas até porque não dá, quando você evolui no aspecto técnico também, e aí entra a questão que hoje não é só um rádio, é internet barra TV, você não vai fazer em todo jogo o mesmo operacional que você faz para fazer um jogo especial. Então eu não consigo imaginar mais. Tem rádio que faz ainda, isso, né? Tem. Tem rádio que faz. A Assunção ainda faz, ao vivo. A coisa mais estranha do mundo é se você chegar na coletiva do Fortaleza e não escutar a voz do Aloysio fazendo a primeira pergunta. Exatamente. Mas não consigo imaginar as outras retomando esse tipo de formato. No caso da Bandinhos FM, ainda tem um fator de rede. Muitas vezes você termina o jogo, tem um jogo da rede para entregar depois e vai se entregar o jogo para a rede depois e se foca na entrega de pós-jogo muito mais nas redes sociais do que provavelmente no rádio. Eu sinto um pouco falta, às vezes, da coletiva. Mas, às vezes, nem sempre você tem condições técnicas de voltar à coletiva. Aí vai colocar só a voz. Hoje em dia, como eu falei, é uma transmissão de TV, de internet e rádio. Total. Então, acho que talvez uma adaptação de tempos e também uma falta de paciência das pessoas. Porque eu, por exemplo, escutava muito pós-jogo em rádio, era saindo do estádio. Isso. Você está voltando para casa e está escutando. Não era uma coisa para o ouvinte que estava em casa, que estava escutando o jogo, às vezes aliado à TV, ou então a gente é da época também que nem todo jogo tinha TV. Então você tinha que escutar no rádio mesmo. Mas eu era muito disso. Quem não escutou o Plantão do Souza Filho dando resultado de todos os campeonatos possíveis e imagináveis voltando para casa. O Paulo Rodrigues fazendo. Todo mundo escutou. Mas eu acho que é uma coisa geracional mesmo. Acho que é uma coisa mais nossa. Acho que a galera que está vindo agora. E o rádio, que é fantástico, ele vai se readaptando às novas realidades, ao que o público novo quer. Tentando manter também um pezinho, porque o rádio deixa raiz, porque ele tem essa veia também. E a TV também está mudando bastante. O que a gente vê, Caio, hoje em dia, né, por exemplo, o YouTube está muito forte, Casé TV, né, o próprio Gold, Desimpedidos. E a Globo, estou pegando a Globo, né, porque querendo ou não... lá em cima. A Globo está fazendo pré-jogo agora, está colocando o Thiago Medeiros, está fazendo um negócio achei isso assim, espetacular. né? Pô, eles estão se adaptando, mas é uma adaptação, parece que voltada também para uma turma... Mais jovem. Mas eu acho que é valorizar o produto que tu tem.
Valorizar produto tu tem, faz um pré-jogo grande, aí nisso você... a garotada gosta de ver as brincadeiras antes, aquela história... A gente gosta de ver os bastidores, qual é o uniforme que o time vai jogar, aquela coisa que antigamente era um mistério, né? Não tinha câmera em vestiário de jeito nenhum, hoje tem. Exatamente. Eu acho que... E não se engane, quando a Globo começa, segue a tendência. Né? Então, a internet é que tem um pré-jogo de 1 hora. A TV a cabo sempre teve os jogos mais um esquenta maior. A TV aberta não. A gente é do tempo que o narrador nem aparecia na TV aberta, né, Kempis? Exatamente. Nossa. Primeira vez que eu vi o Galvão Bueno na televisão, eu fiquei, nossa, Luciano do Vale. Não aparecia. Então, depois que a Globo fez, os outros foram fazendo. A tendência natural é essa. Só que eles têm uma infraestrutura para fazer que ninguém no Brasil tem, né? Cai, uma coisa que eu acho que você deve ter lhe ajudado muito foi revista. Certamente. Revista e jornais. Nós dois, eu acho que a gente tem tempo da Placar, né, cara? Claro. Infelizmente foi algo que acabou saindo, né? Mas eu acho que marcou uma geração toda, né? Infelizmente não tem mais isso. Porque aí é aquela questão empresarial, né, Kempis? Eu não sei como é que seria uma revista... E a Placar a gente pegou todas as fases, né? Porque a Placar foi semanal, depois era mensal, depois era esporádica, depois voltou a ser semanal... E aí, voltou a ser mensal. Hoje, para funcionar, tem que ser reportagens super especiais, porque senão no imediatismo ela não vai vender. A tradição que eu tenho na minha vida, por exemplo, é desde a Copa de 94 comprar todos os guias de Copa do Mundo da Placar. Todos eles estão lá em casa, desde a Copa de 94. E eu ainda ganhei depois de um amigo da Copa de 90, que eu não tinha, e ele não achei e tal. Massa, cara. Eu guardei Arthur Ferraz. Deu presente. Mas formou caráter. Você saber o que era. O tabelão da Placar era muito bom. O tabelão da Placar, tu vê lá, porque foi o campeão sergipano. Vamos lá olhar. Até a edição dos campeões era bacana, nessa ideia de conhecimento. Final do ano. Porque o que aconteceu depois? A edição dos campeões da Placar, ela passou a ser meramente o pôster do time campeão, a campanha e aqui, artilheiro e tal. Até 95, se eu não me engano, ela vinha uma matéria contando a história daquele campeonato. Tipo, 95 foi o foi bicampeão cearense. Então tinha uma matéria, exato, porque eu me lembro que o destaque era o Lima, o volante. Não, esse era de 94. Enfim, em 94 o Lima era o destaque da matéria do campeão cearense. Né? Porque a primeira coisa que você fazia era olhar a matéria do campeão cearense. Aí tinha a matéria aqui, o pôster do time aqui no papel, a campanha e o nome. Então nomes, não era uma época pré-internet, né? Você decorava o nome desses caras que fazem sucesso em outros estados lendo o guia de campeão da Placar, o tabelão. Sabia que o Catanha fazia gol no CSA, que o Edil era artilheiro do Paysandu, a Geu Sabiá no Remo. Você ia decorando esses nomes lendo ou o guia dos estaduais, que também tinha o guia dos estaduais no começo do ano. Muito bom, cara. Ou a edição dos campeões. Agora, por outro lado, é aquela coisa, a gente lamenta pelo saudosismo, mas hoje o acesso à informação é muito mais fácil, né? Você vai ver... Você não vai ouvir falar que tinha um Sabino, meia do Vila Nova, campeão da Série C de 96. Não, você quer saber quem era o Sabino, meia do Vila Nova? Você vai lá no YouTube e vai ver um monte de gols do Sabino. Então, é lembrar com carinho dessa época, mas entender que passou. Hoje há muita informação, né, cara? Às vezes a gente tinha lá, eu me lembro, tinha uma frase de um amigo meu que ele dizia, cara, se eu quiser ser informado, eu só acompanho o Jornal Nacional e pronto, acabou. Ali de 8 a 8h30. Lembro da época, 8 a 8h30 o Jornal Nacional. Mas, enfim, e hoje não, né, cara? Por exemplo, hoje tem tudo aqui, né? Hoje tudo aqui. Você vê o jogo. Você vê um jogo inteiro. Um celular, cara. E um leque de opções. Você se lembra, uma vez eu estava de férias, você estava na transmissão, era Ceará e Ponte Preta no Gold. Aí eu mandei mensagem para você, estou de férias assistindo. Cara, era uma facilidade que você não tinha. Total. Você vai lá, abre o celular e assiste o jogo inteiro pelo celular. Incrível, né, cara? É um negócio realmente impressionante. Caio, falando agora um pouco sobre futebol, queria muito sua opinião. Cara, como é que você vê hoje o futebol cearense? Aliás, eu tinha escutado você falando que você tinha muita vontade de fazer um livro. Tem um ano... Que é um ano. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Essa é uma brincadeira, sim, mas eu acho que é um ano histórico do futebol cearense, que é o ano de 2017. É um dos marcos que você vai pegar na história do futebol cearense, todos os tempos, você tem que falar do ano de 2017. Porque o ano de 2017 ele começa muito cabisbaixo. Você começa o ano com a Copa do Nordeste sem o Ceará, porque o Ceará não chegou na final do Campeonato Cearense de 16. Um Fortaleza eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste daquele ano. E o Campeonato Cearense com uma fórmula
bizarra, que eram 10 clubes, se classificavam 8 e era melhor de 3 quem precisava chegar à final. Era um playoff, né? Era um playoff. Então tinha um jogo aqui, aí tinha um jogo uma semana depois. Porque lembre-se, o Ceará não estava na Copa do Nordeste, o Fortaleza eliminado da Copa do Nordeste. Os dois foram eliminados no mesmo dia da Copa do Brasil. O Ceará perde para o Boa Vista, lá em Saquarema, o Fortaleza perde para o São Raimundo, em Santarém. Cara, o cenário assim devastador. A única coisa nova que apareceu é que um Ferroviário que, se o campeonato tivesse uma fórmula mais normal, não teria nem passado de fase, que o Ferroviário foi 6º, mas o Ferroviário elimina o Horizonte nos pênaltis, nas oitavas de final, nas quartas de final, e elimina o Fortaleza num desse ponto de virada. Tipo, pô, já tem uma história aqui, o Ferroviário ressuscita, o Ferroviário volta a uma final de campeonato cearense. Final essa que faz o Fortaleza demitir uma diretoria inteira que tinha simplesmente Jorge Mota, o presidente até então mais vitorioso do clube, mais emblemático. Então, vamos lá, o Ceará ganha a final do Campeonato Cearense ali de uma forma meio blasé, o Ferroviário não era time para chegar àquela final. E começa os campeonatos brasileiros, cá entre nós, né? Vamos ver do que dá. O Ceará trocou de técnico. Aí era o Givanildo ia ser campeão, a coisa não engrenava. O Fortaleza fazendo a primeira fase, a pior primeira fase do Fortaleza em Série C, naquele formato de ida e volta, classificando 4 de cada grupo, porque o pessoal vai lembrar de 2010 e 2011, mas era outra fórmula. Exatamente. Era uma outra fórmula, era uma fórmula de grupos menores. Que é a mesma que a Série D. Que ele perdeu. Não, aí essa que ele perde para Macaé já é é grupo com 10 times, aí de volta, classificava. Era um campeonato mais racionalizado do que era 2010 e 2011. Então você não via muita perspectiva. Cara, dá um boom, o Ceará contrata o Chamusca, o Fortaleza consegue se motivar, sei da onde, se classifica para o mata-mata, ganhando um jogo do Motoclube. Encurtando a história, é o ano em que o Ferroviário ressuscita, o Ceará volta à Série A, o Fortaleza volta à Série B. Tudo ao mesmo tempo. E tudo que aconteceu depois. Porque você vai olhar em 18, o Ferroviário faz uma Copa do Brasil brilhante, é campeão da Série D, o Ceará tem uma relação histórica para se livrar de um rebaixamento dentro da Série A, e o Fortaleza é campeão da Série B. E cá entre nós, mesmo que o Ceará tenha tido um rebaixamento nesse meio do caminho, e o Ferroviário já bateu e voltou à Série D 2 vezes, a gente nunca mais voltou para aquele status de 2017, de tu começar o ano em março, olhar mesmo que jogo que tem. Não tem. Não tem calendário. Ninguém está se classificando. Nunca mais voltou. Então, é um daqueles anos-chave do futebol cearense. Para mim, é 2017. É porque o que acontece depois vai aumentando de tamanho. Você vê um Fortaleza ser campeão da Série B já no primeiro ano. Você vê o Ceará fazer boas campanhas na Série A. Vê o Ceará se tornar, e o Fortaleza também, protagonistas de fato da Copa do Nordeste, porque nós somos uma geração que quando chegava na semifinal soltava foguete, meu amigo. Essa agora vê os times sempre ali nas cabeças. Não entram mais para tentar competir, não. Eles entram competindo. Mas o ano de 17, para mim, ele tem um quê ali de... Pô, tem um start aqui. Tem um modelo ali. Lembre-se que o Ferroviário vinha, por exemplo, a cidade do Ferroviário, de 2 anos seguidos de segunda divisão de Campeonato Cearense. E só sobe porque o Alto Santo desiste. Incrível, né, cara? Incrível. Então, é um ano, assim, vou pensar, anos marcantes do futebol cearense, 2017 para mim é um deles. Pô, cara, e voltando, já que você falou de 2017, então existe realmente uma, como é que eu posso dizer, né? Uma diferença grande, né, do futebol. Para nós, né? A gente que viu, pô, Série C do Fortaleza lá com... Nossa, naquele... O próprio Ceará também, que teve Icatu Forte. O pessoal fala de SAF, né? Se a gente for olhar... O princípio da coisa, em teoria, é parecido. Muito, muito parecido, né? E ver o que está acontecendo hoje, né, cara? Nossa, é um salto. Eu e o José, a gente fala muito sobre isso, assim, brincando. O futebol cearense rivalizava com o Rio Grande do Norte. E comparar. Verdade. Tinha até o famoso Ceará-Pará aqui no PV. A gente não olhava para Bahia e Pernambuco no olho no olho, não. Eles não olhavam para a gente. Eles não olhavam, aliás, até hoje eles não querem olhar, né? Eles tentam olhar diferente, mas meio que não aceitam, né? Até teve a famosa frase do presidente do esporte, né? Não posso competir com Fortaleza. Até entendi o que ele quis dizer, mas ele não pode falar daquele jeito. Mas era com o Pará e era com o Rio Grande do Norte. Tanto é que existem rivalidades das torcidas organizadas muito grandes, dos clubes paraenses com os clubes cearenses e dos clubes potiguares também. Hoje em dia você não lembra a última vez que teve um Ceará e América.
E é um daqueles indícios de você ver de quando dois times sobem. E o curioso daqui, Kempis, aqui foi uma ascensão quase que ao mesmo tempo. Se você parar para pensar, ela foi quase ao mesmo tempo. Não teve um estirão. E, meu amigo, futebol brasileiro é difícil. O futebol brasileiro, ele não é o melhor futebol do mundo. Mas eu sempre falo isso, mas talvez seja o mais competitivo. É só você ver que o Atlético Paranaense está sofrendo na Série B desse ano. Incrível, né, cara? O Atlético Paranaense, que é o clube que a gente colocou sempre na cabeça daquele que vai desafiar a ordem natural do G12. Não, era modelo, né? Não. O Atlético caiu e está sofrendo na Série B. Você tem uma estrutura de futebol que só existe no Brasil, Kempis. Não existe pirâmide de futebol profissional em que a primeira, a segunda e a terceira divisão tem o mesmo número de clubes. Você vai pegar Premier League, 20, 22, 24, 28, até a quarta divisão. Aí depois tem as ramificações de ligas amadoras. O que é que eu quero dizer com isso? Cai em 4. Então cai 25% do campeonato. Se manter na Série A, sendo um clube do Nordeste, é difícil pra caramba. Mas também é na Série B. A gente só tem um na Série B hoje. Só tem o CRB. É verdade. A gente está falando da distância para Pernambuco, que a gente tinha. O Náutico está na C. O Retrô, que é um caso à parte, que é um clube empresa, está na C. O Santa Cruz está lá de novo na Série D. Tem o quê? 15 anos que a gente vê o Santa Cruz nessa batalha. Aí consegue, subiu, tal, aí volta. Futebol é um negócio dificílimo. Nosso futebol o futebol brasileiro, ele é muito competitivo. Ele não é o que é na Argentina, que são 28 times na primeira divisão, caem 2. Aí tem uma média de rebaixamento. Um time grande cair, meu amigo, o cara tem que fazer um esforço sobre-humano. Aqui no Brasil, um ano ruim, o Corinthians cai. Total. O Santos cai. O Cruzeiro. E se não organizar, não sobe. O Inter caiu um dia. O Inter caiu 10 anos depois de ser campeão do mundo. Com basicamente o mesmo modelo de gestão. O que também prova que nem sempre o que deu certo aqui vai continuar dando certo na frente. É um exercício de todo o clube, principalmente agora nessa ideia de SAF, que numa ideia de SAF, o grupo gestor não existe uma eleição. O grupo gestor, se você tem um dono, ele manda naquilo ali. Total. Tem uma questão, antes que pense, né? Não estou falando do Fortaleza, até porque o modelo de SAF do Fortaleza é um diferente. Fortaleza ainda nem tem um investidor externo. Isso. O dono do Fortaleza é o Fortaleza Esporte Clube, então não estou me referindo ao Fortaleza. Posso estar me referindo ao Fortaleza da ideia de que o que deu certo em 21 talvez não dê esse ano, e é o que o Fortaleza está sofrendo para trocar o pneu em movimento. Está reformulando uma equipe no meio da temporada e precisa fazer isso, até porque essa competitividade do futebol brasileiro é aquilo. Mas você não pode. O Arsenal teve um ano ruim na Inglaterra. Beleza, ele terminou em sexto, vai jogar a Europa League. É outro nível. O Manchester United mesmo teve um ano terrível. Fez o pior ano dele, 70 anos, sei lá, foi 14º. Em nenhum momento teve risco de rebaixamento, cair em 3. Aqui, meu amigo, um ano ruim, você pode cair. Agora, tem uma coisa. Já existe também o que aconteceu nos países da Europa, e não tinha tanto aqui, é que vai se criando um grupo de 2, 3 clubes que se organizaram, que viraram grandes potências financeiras, inclusive as principais potências financeiras do continente, que a não ser também que se façam muita bobagem, vão estar sempre brigando pelos títulos. É óbvio que eu estou falando de Flamengo e Palmeiras, que hoje estão num patamar acima dos outros. Você acha que o futebol brasileiro pode virar um alemão com esses dois aí? Eu não sei por 3 aspectos. Primeiro que a competitividade aqui é muito doida, o nosso calendário é muito maluco, então isso tudo influencia. Nós valorizamos as Copas mais do que eles lá. Boa. O Bayern de Munique não vai poupar jogador na Bundesliga por conta da Champions League, jogo de primeira fase da Champions League, não vai fazer isso. Faz, às vezes, lá na frente, quando chega no mata-mata, muito menos para a Copa da Alemanha. E olha que a Copa da Alemanha é um jogo só. Isso. É um jogo só, não é ida e volta. Aqui, como existe uma necessidade gigante de um clube grande dar troféu todo ano, e aí você tem um Grêmio, que é um clube gigantesco, que não é campeão brasileiro desde 96. E o Grêmio teve times para brigar. O Inter desde 79. Só que o torcedor, olha, mas eu ganhei a Libertadores. No caso do Grêmio, 95. Ganhou em 2017. Ganhou a Copa do Brasil de 2001. Ganhou a Copa do Brasil de 16.
ameniza. A gente dá um peso às Copas, a Copa Nacional, principalmente, a Copa do Brasil, ela tem um peso no Brasil que nenhuma outra Copa Nacional tem no mundo. Até estadual, cara. Tem o Corinthians, se vangloriando porque ganhou o Paulista. Mas aí eu acho que tem uma questão da rivalidade. O nosso futebol, as grandezas do futebol brasileiro foram criadas por conta dos campeonatos estaduais. Fortaleza e Ceará são grandes porque se batiam dentro do campeonato estadual. Então, acho até que os estaduais, eu sempre falo isso, tem gente que acaba os estaduais, não dá. A gente pode racionalizar. Eu tenho uma tese comigo que está no momento errado da temporada. Acho que o estadual tinha que acabar o ano. Boa. Tá aí, Caião. Eu não tinha pensado nessa ideia. Excelente. Você começa o ano já com o Campeonato Brasileiro, vai ter as competições em paralelo. Quando terminar o ano, aquele time que não ganhou nada, ele vai valorizar o estadual pra caramba, porque é a chance de salvar uma temporada. Você termina o ano com aquela ideia, muito provavelmente, de grandes finais, grandes clássicos no final do ano. Então, você tem uma atração de final de ano para TV, para tudo, espetacular, por mais que seja um título menor. Verdade. E você, não, quando virar o ano, você fica com aquela ansiedade de, pô, vai ter Fortaleza e São Paulo, vai ter Ceará e Corinthians. Ele não vai virar o ano, que o torcedor, com todo respeito, ele não fica, pô, vai começar o Campeonato Cearense, tô doido para ver Fortaleza e Barbalha. Tô doido para ver Cariri e Ceará. Não tá. Então, eu tenho essa tese que o estadual está na época errada do ano. Eu acho que e outra coisa, os grandes times que vão estar nas finais de Libertadores, tudo, podem poupar sem atrapalhar o maior campeonato do país, que é o Brasileirão. Total, perfeito, Caião. Eu tenho muito essa tese. Eu já falei isso no ar uma vez. Eu tenho uma tese que o estadual, se ele muda. E outra, os times que se classificam para a Série D via estadual, muito provavelmente vão conseguir manter os seus bons times, muito mais de dezembro a janeiro do ano seguinte, do que se classificando em maio do ano para jogar um campeonato que vai começar em junho do outro. Cara, é uma tese espetacular, sem dúvida alguma, cara. Eu sempre tive essa maluquice na cabeça, mas não vai acontecer nunca. Porque tu lembra, né? Anos 90, às vezes, invertia. Isso. O Campeonato Brasileiro, como era, literalmente, para quem não sabe, não lembra, era um semestre brasileiro e um semestre estadual. 92, o Corinthians é campeão brasileiro em dezembro, tem o brasileiro de 91 em janeiro. Isso. O São Paulo é campeão no primeiro semestre de 91. 92, o Flamengo é campeão brasileiro no primeiro semestre. Já o Palmeiras é campeão em 93, no segundo. Perfeito. Tudo bem, não precisa, não vamos voltar aquilo ali, jeito, porque o Campeonato Brasileiro era loucura. Os caras resolviam a fórmula na semana da abertura. Total. Mas não é tão fora da cultura brasileira, não. Isso já aconteceu no passado, do estadual terminar o ano. Não, cara, eu acho que seria espetacular, resolveria muita coisa mesmo. Eu tenho essa tese já tem alguns anos. Eu acho que valorizaria mais o campeonato estadual se ele terminasse o ano do que se ele começa. Uma boa, excelente tese. Caião, falando sobre treinador estrangeiro, queria que tu me desse a tua opinião sobre treinador estrangeiro. Não só de clubes, porque já há um movimento, né? Isso tudo acho que talvez começou com o Jorge Jesus, esse boom, mas não só em clube, mas na seleção também. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que é o seguinte, eu acho que todo intercâmbio é ótimo e se o cara for bom, não importa longitude e latitude de onde ele nasceu. Tá? Eu sou muito disso. O futebol brasileiro, aí antes de falar de seleção, ele sofre muito de efeito manada. Verdade. Muito. Por exemplo, quando o Filipão volta para o Palmeiras e é campeão brasileiro em 18, um monte de medalhão voltou a trabalhar em clube grande no Brasil. Total. O Abel foi para o Flamengo, o Luxemburgo recuperou o mercado, porque o Filipão chegou no Palmeiras, voltou a ser campeão. O Mano tá bem lá. Exatamente, teve tudo isso. Veio o Flamengo de 19, veio o Jorge Jesus. É verdade que não é fato isolar. Por exemplo, o vice-campeão daquele campeonato, que aquele campeonato com o Flamengo nadou de braçada, ninguém lembra que o Santos fez uma baita campanha e foi vice-campeão com o Jorge Sampaoli. Mas o Jorge Jesus é o grande responsável pela quantidade de treinador português que veio trabalhar no Brasil. E aí veio depois o Abel Ferreira, que tem uma passagem no Palmeiras, daquela que se amanhã ele disser, eu tô de saco cheio, tem que botar um busto dele na frente do Allianz Parque. Como o fator Vojvoda no Fortaleza, principalmente porque logo no primeiro ano o Fortaleza faz aquela campanha, veio o efeito manada de treinador argentino no Brasil. Que pouquíssimos, para a quantidade que veio, conseguiram se firmar. Não é tão simples, além de tudo. Não é só o cara ser bom. Tem treinador, por exemplo, Ricardo Gareca, que agora acabou de ser eliminado da eliminatória com o Chile, mas que fez um trabalho espetacular na seleção peruana. Tinha um trabalho espetacular no Vélez. Chegou no Palmeiras, não deu certo. Então, é caso a caso.
A cultura do futebol brasileiro, de quantidade de jogos, quantidade de viagens, quantidade de campeonatos diferentes que você vai disputar, meter na cabeça de um cara que o estadual existe e é importante, que a Copa do Nordeste existe e é importante, não é tão fácil. Outro dia o Lucas Mugni, que já tem uma janela gigante no Brasil, deu uma entrevista pra gente, o futebolês falando. Não, agora eu entendi, agora eu já tô aqui. E ele jogou no Bahia, jogou no Sport. É um cara que mas é difícil. A cobrança, tem várias particularidades. Eu não sou contra. Não sou contra. Acho que houve durante muito tempo dos treinadores brasileiros uma reserva de mercado cega. Totalmente cega. Não significa também dizer que é para trazer qualquer coisa, só porque o cara é de fora. Mas eu acho que traz um acrescento. E os resultados falam por si só, Kempis. Os que vieram, os muito bons que vieram, conseguiram resultados. Conseguiram resultados relevantes. O Jorge Jesus é uma sombra para qualquer treinador que passar pelo Flamengo hoje. Agora, o importante também, eu acho, é que se criem novas gerações de treinadores brasileiros. Que eu acho que está pecando, infelizmente. Por exemplo, dentro dos grandes hoje você vai encontrar o quê? O Felipe Luiz, que é um caso muito, muito particular, de um jogador que já era muito acima da média de leitura tática, cuja cabeça é muito mais europeia do que brasileira em termos de futebol. Mas é ótimo, é um sopro de novidade. Vai tomar pancada? Vai, porque começar a carreira trabalhando no Flamengo, meu amigo. E não ganha. O Rogério Ceni no São Paulo, onde ele era, tomou pancada, mas é também um exemplo de um treinador relativamente jovem mostrando serviço. Eu acho também que o treinador brasileiro, aí eu vou defender os caras, a galera cobra muito treinador autoral, sabe? Muito Fernando Diniz. Todo treinador tem que ter uma fórmula mágica em que só o time dele joga daquele jeito. E se esquece que futebol, antes de tudo, é um jogo que você tem que ganhar. Resultado. Você não tem que inovar o tempo todo para ganhar. Também, se é um treinador de uma nota só, o mercado mesmo vai engolir ele. Mas eu acho que tem muito treinador do Brasil também que tomou muita pancada porque não, ele só joga de um jeito, joga de outro. Aqui também o prazo de validade, embora na Europa não seja mais que já foi. Os caras são demitidos hoje muito mais frequência. Mas, por exemplo, na Argentina mesmo, a estabilidade de um treinador naturalmente costuma ser maior do que aqui. Mas eu não sou contra, não. E achei a sacada do Ancelotti muito interessante. Porque o Brasil não teve ciclo. Não teve ciclo, não adianta. Nem em campo e nem na comissão técnica. Exatamente, não teve ciclo. Aí você traz um cara que tem respaldo, que, se você pegar os grandes trabalhos do Ancelotti, talvez ele simplifica para o time dele jogar. Boa. Ele simplifica. Verdade. Ele gosta de, muitas vezes, aquele campo com 3 jogadores desde o Milan. Verdade, cara. A hora jogava o Milan com 2 centroavantes, a hora jogava com 1, mas ele simplifica o que há de melhor para ele jogar. Ele faz com que o time jogue de acordo com a característica que ele tem em campo. Ele não tem aquela ideia maluca dos caras têm que jogar do jeito que eu quero. Não, eu tenho que fazer que o time jogue para funcionar. E é o que você tem que fazer, sendo um baita de um treinador. Mas é isso que a seleção brasileira precisa. Copa do Mundo é um torneio de um mês. Se você encaixar... Pegar uma tabelinha boa, né? Como 2002. Porque é o seguinte, a gente escuta umas coisas, que a CBF é uma bagunça, por isso que não dá certo. Meu amigo, se a entidade nacional fosse ter que ser organizada para a seleção ser campeã, a Argentina não tinha passado nem de fase. Isso é verdade. A AFA é uma piada. A AFA mandou o Maradona como técnico de uma seleção na Copa do Mundo. Total. O Scaloni era a 6ª opção, era o cara que estava lá. Não tinha ninguém, o Simeone disse que não iria. Ele era o auxiliar do Sampaoli. Não, o Simeone não sai. Aliás, aí foi uma cartada de gênio da CBF no sentido de credibilidade. Os grandes treinadores do mundo não treinam seleções, tá? Eles treinam os principais clubes europeus. E, quer queira ou não, os caras tiraram o treinador do Real Madrid. Outro nível. Agora, você falou que a CBF é uma bagunça, e aí vem uma pergunta sobre a Liga. Pô, cara, sem a CBF, como é que a gente ia organizar um campeonato? Porque se depender dessas... Os caras não conseguem nem organizar um direito de TV junto. Junto? Como é que pode, cara? Então, aí, daí... E eu tenho trauma, cara. Eu tenho trauma porque a gente é da geração que viu muita virada de mesa, muita coisa. Se não tiver uma organização de liga que evite protecionismos... Rapaz, a Copa João Avelange, o caso Sandro Hiroshi, deixou um legado para o futebol brasileiro positivo que as pessoas não têm noção. Aquela confusão evitou que o promédio que é usado na Argentina tivesse continuado no Brasil. A Copa João Avelange, aquela marmota toda, porque, quem lembra, né? O Botafogo toma uma cipuada do São Paulo, o Botafogo tá brigando para não cair, aí descobriram do Sandro Hiroshi, aí os pontos do jogo foram para o Botafogo, que isso não existia, era para o São Paulo perder ponto.
Aí o Inter também entrou, pegou um pontinho ali do São Paulo, não foram os 3 pontos. Você se lembra disso? Não deram. Uma esculhambação. Em vez de dar, foi São Paulo e Inter, foi empate. Isso. Então o Inter ganhou os pontos, teria que dar 2 pontos pro Inter, correto? Não, deram só 1. Deram o ponto que o São Paulo ganhou. Isso. Aí é uma loucura. Mas deixou um legado positivismo pro futebol brasileiro. Aquele ano o rebaixamento era promédia. Eu não lembrava disso. O rebaixamento, o Gama cai dentro de campo por conta da média de pontos dele. O Sport fez uma das piores campanhas daquele campeonato. Só que o Sport tinha sido jogado quartas de final em 98. Foi eliminado pelo Santos. O Sport tinha um saldo de pontuação de 98, 97, acho que nos últimos 2 anos, positivo. Mas o Sport fez uma campanha terrível. Acho que a Portuguesa também, que se fosse um campeonato linear, teria sido rebaixado. O caso do Sandro Hiroshi, pelo menos, evitou que o futebol brasileiro tivesse o promédio da Argentina, que é um negócio... O cara cair por conta da média de pontos dos últimos 3 anos. Surreal. Mas eu tenho trauma disso. Eu juro a você. Eu também. Dos caras quererem criar um mecanismo qualquer. Tenho medo que queiram diminuir o rebaixamento de 4 para 3 times, porque tu mata a Série B. Aí desanda. E eles deram sinais, né? Não, o Ronaldo, quando era dono do Cruzeiro, falava isso toda semana, quase. Eles deram sinais de que toda semana. Caio, para fechar, o Tadeu já me deu ali, tem tanta coisa, seleção brasileira, futebol cearense, jogadores, treinadores. Eu tinha elaborado aqui 15 perguntas, não fiz nem metade, Caião. Eu queria que você me falasse dos jogadores que você viu, Caião. Aqui, futebol cearense, claro. Futebol cearense não tem muito como a gente não fugir dos clichês, né? Sérgio Alves, que é o jogador que eu acho que é menosprezado, trabalhou com a gente no começo do futebolês, da inteligência de se adaptar a momentos diferentes da carreira. Do cara que foi meia, que virou centroavante, que jogava contra o centroavante, que voltou a ser meia no Bahia e tudo. O Clodoaldo de talento nato era um negócio incrível, né, cara? Absurdo. Eu gosto de falar dos caras que estão hoje, porque, como eu falei, se o futebol cearense deu uma guinada de 2017 para cá, a gente precisa valorizar quem fez essas guinadas. Total. E talvez com o tempo, com o distanciamento histórico, a gente vai ter maior noção do que é o tamanho de uma galera aí. É claro que aqui, por exemplo, eu não posso deixar de falar do Magno Alves, não posso deixar de falar do Mota. Você tem jogadores que não conseguiram títulos importantes no Fortaleza naquele momento de crise, mas que eram muito importantes. Acho que o Fortaleza teve no Correia um nome que era muito importante naquele momento. Mas quando você vai ver, por exemplo, o Fortaleza nesse momento está de baixa. O Tite saiu agora. Eu acho que as pessoas agora estão tendo noção do que foi a passagem do Tite. Dele. Quando o Tinga sair, quando o Pikachu sair, talvez as pessoas tenham noção. Não estou dizendo que isso tem que dar titularidade absoluta para o time de hoje, mas é dar o tamanho dos caras. Como você teve no Ricardinho, no Ceará, uma figura que é além do jogador dentro de campo. Tem ali umas figuras que você precisa. O Luiz Otávio é um jogador histórico do Ceará Sporting Clube. Se alguém quiser fazer seleção do Ceará Sporting Clube de 111 anos e quiser botar o Luiz Otávio, não é nenhum absurdo ele colocar. Não é. Então, como os caras ainda estão em atividade, ou estão saindo agora, a gente perde um pouco da missão. Mas se houve um crescimento do futebol cearense com essa geração, é porque essa geração fez muita coisa que precisa ser valorizada e ser dado o referido tamanho. Não esquecer a galera do passado. Por exemplo, vejo uma falta na entrada da área, eu lembro, o Bechara batendo daqui era brincadeira. Hoje, para você encontrar tem a Zé. Você vai olhar, porque vai lembrando, vai passando o nome aqui. Todo time aqui tinha um lateral direito que sabia bater falta, o Chiquinho e o Jaime. Encontra um lateral direito que bata falta hoje em dia. O futebol mudou e às vezes os treinamentos, as formas mudaram. Mas é legal valorizar o passado, é preciso ter essa visão nostálgica, entender o tamanho dos caras, do que foi o Ayrton Tanque para o Ceará, sabe? Não vou nem entrar dos anos 70, 80, de gente que eu não vi jogar com frequência, que eu só ouvi falar. Não vou falar aqui de Gildo, de Mozart, que aí eu não vi jogar, eu só sei as histórias que me contam e precisam ser reverberadas, precisam ser faladas mais vezes. Como faz, por exemplo, nosso amigo Ciro Câmara, que faz de forma espetacular, muito melhor do que qualquer coisa que eu fosse falar aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar carinhoso com o que a gente está vendo perto, sabe, Kempis? A gente fica tanto no dia a dia que a gente perde a dimensão do que a gente está fazendo. A gente se acostumou a fazer competição da Conmebol, bicho. A gente ficava esperando a tabela da Série B e da Série C para ver se não cruzava a transmissão de rádio. E hoje a gente vai... Como é que pode, né, cara? Sabe? A gente tem que ter um pouquinho da dimensão, até para poder aproveitar o momento de que estamos com 2 títulos na Série A. Gente, isso não era normal. Nossa, isso não era corriqueiro. É um sonho, cara. É um sonho. Exatamente. A gente está vivendo como se fosse um sonho. Pô, eu ainda queria falar de Icasa.
Rapaz, tanta coisa para falar, mas volta aqui. Icasa 2013. Pô, rapaz, não, Icasa tem uma história. Não, tô falando daquele... Que ele quase sobe também, quase sobe, né, porque no campeonato de pontos corridos no time do interior do Ceará, ficar uma vitória para subir é um negócio assim. Surreal. E nunca mais aconteceu nada, nem perto disso. Não, e pelo jeito está longe. Meus amigos, esse foi Caio Costa. Cara, Caio Costa Cavalcante. Caio Cavalcante. CCC. Eu me lembro que era da época que era CCC. Ô, Caião, obrigado, viu, amigo? De nada, Capão, tamo junto. Pô, espero que a gente volte para falar mais vezes aqui, porque tem muita coisa, cara. Pô, a gente não falou do Anderson, pô, das molecagens do Anderson, cara. Quem vai lá, das viagens, da sua viagem lá pro La Bombonera, que eu imagino que deve ter um negócio... Então, pô, tem muita coisa ainda que a gente pode falar, muito mesmo. Então, agradeço você que chegou aqui, Caião, de coração mesmo. Obrigado mesmo. Você que chegou até aqui é porque você gostou. Se você tá no canal do blog no YouTube, deixe seu joinha, deixe sua curtida, compartilha, agradeço demais. E sempre lembrando, todo domingo na TVC, 8 da noite aqui, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. Hoje foi o Caio Costa. Grande abraço, gente, e até a próxima.